Olá, galera! Meu nome é Ana Caroline e hoje a gente vai começar mais uma aula de filosofia, ok? Para situar vocês, eu vou começar da unidade 1, tema 2, que vai tratar sobre o preconceito. Eu queria que vocês pensassem o que vocês acham que seria o preconceito? Qual o significado de preconceito? Será que vocês já passaram por alguma situação de preconceito na vida de vocês? Pensem um pouquinho aí, né? E aí, eu peço que vocês fiquem também ligadinhos tanto no texto como também no slide, ok? Então, vamos lá. O primeiro slide, ele vai tratar o conceito de preconceito, ou seja, o significado de preconceito. O preconceito é o juízo de valor preconcebido sobre algo ou sobre alguém que se pauta em uma opinião construída sem fundamento, conhecimento e nem reflexão. Ele trata de um repúdio demonstrado ou efetivado através da discriminação de grupos religiosos, pessoas, ideais, sexualidade, raça, nacionalidade e etc. Então, o próprio nome já diz, preconceito é algo que eu crio, uma ideia que eu crio antes de conhecer, certo? Então, vamos lá. Por exemplo, o racismo. O racismo é algo que a apostila de vocês vem tratando, né? O preconceito que ele trata especificamente aqui mesmo do racismo. E ele é uma ideia que as pessoas têm preconcebida do negro e de algumas raças que tinham alguns estudiosos antigamente tinham a ideia de que existia uma raça superior à outra. E daí que surgiu a escravidão e a ideia de que poderíamos escravizar e colonizar outras raças porque o homem branco seria superior ao negro ou a outras etnias e outras raças. Vamos para o próximo slide. E aí o textinho de vocês, a apostila de vocês, traz alguns tipos de preconceito que eu separei aqui, são os preconceitos que mais acontecem na atualidade e principalmente aqui no Brasil, que é a xenofobia, o racismo e o preconceito de gênero. Vamos agora detalhar especificamente cada um desses 3 tipos de preconceito. Então vamos lá, xenofobia. Será que algum de vocês aí já ouviu falar sobre xenofobia ou já sofreu xenofobia? Será? Vamos ver. Receio, medo ou rejeição direcionado a algo ou alguém que não faz parte do local onde se vive ou habita. Hostilidade. Aversão a estrangeiros, repugnância a pessoas ou coisas provenientes de países estrangeiros. Refugiados sofriam xenofobia em alguns países. Ou seja, a xenofobia é a aversão a culturas ou pessoas de outros países ou outras regiões ou outras cidades. Simples. Vamos lá. Nós somos cearenses, estamos aqui no Nordeste. E vamos supor que vamos viajar para São Paulo ou outro país. Geralmente, esses países ou cidades do Sul, eles têm uma certa aversão aos nordestinos. Eles têm um certo preconceito, uma xenofobia, onde eles tratam mal, de fato, quem vem da região Nordeste. Vamos para o próximo. O racismo é o preconceito, o racismo é o que eu já havia comentado, é o preconceito e discriminação direcionados a alguém, tendo em conta sua origem étnico-racial, geralmente se refere à ideologia de que existe ou seja, um sistema que afirma haver uma raça considerada superior e que, em razão disso, deve dominar outras, falando especialmente das pessoas fenotipicamente diferentes. Ou seja,
o que eu já havia comentado anteriormente, né, no início da aula. É a ideia de que existe uma raça superior à outra. E essa ideia de superioridade deu parâmetro e fundamento para que atrocidades e algumas situações que provavelmente vocês vão ver ou já viram nas aulas de história aconteceram durante esse percurso da humanidade. Por exemplo, o Holocausto, que foi uma situação que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, onde os nazistas levavam judeus e outros grupos marginalizados para os campos de concentração. E eles tinham a ideia, né, os nazistas, em sua maioria os alemães, eles tinham a ideia de que eles eram uma raça superior, né? O professor de história vai explicar bem direitinho para vocês sobre a questão da raça ariana. Então eles acreditavam que eles eram uma raça ariana, uma raça pura, e que eles eram superior às outras raças e por isso poderiam escravizar, matar ou fazer outras coisas que, quando se fala de direitos humanos, é bem complicado e bem triste. Vamos para o próximo slide. Esse é um tema que é debatido diariamente e em todas as redes sociais, novelas, séries, tudo que a gente possa ver no nosso dia tem alguma coisa sobre o preconceito de gênero, né? Que é a questão que a mulher tem que provar constantemente que são capazes de executar as mesmas funções que o homem executa e com a mesma eficiência. A desigualdade de salários entre homens e mulheres ainda é grande, muitas vezes com idades iguais, formações iguais, cargos iguais, tempo de trabalho igual, as mulheres ainda ganham menos que os homens. Ou seja, o preconceito de gênero nada mais é do que a ideia de que a mulher é inferior ao homem e por isso ela deve ganhar menos, não ter tantas qualificações como o homem. E é algo que todas as mulheres vivem e veem diariamente com situações bem complicadas. Então vamos para o próximo slide. A discriminação e a intolerância. Vocês já ouviram falar dessas duas palavrinhas? Às vezes a gente acha que é a mesma coisa, ou que tem o mesmo significado, ou a gente pode usar as duas ao mesmo tempo, né? Então vamos ver exatamente o que é cada uma, certo? O próximo slide ele vai falar sobre o que é a intolerância. É a falta da habilidade ou vontade de reconhecer e principalmente respeitar diferentes crenças e valores ou orientações. Ou seja, quando a pessoa é intolerante, ela não tem a mínima vontade de entender sobre as diferenças, sobre o outro e nem vontade de tentar aceitar as diferenças. Ela é intolerante. A ideia que ela tem é a certa, então ela não vai mudar e nem tão pouco quer aprender sobre as diferenças. E a discriminação? A discriminação é o comportamento, refere-se ao tratamento diferenciado dos indivíduos de acordo com seu pertencimento a um determinado grupo. Discriminação, o ato, é distinto de preconceito. É a atitude. Então, a intolerância é, na verdade, a vontade de não aprender e de não tentar entender. Já a discriminação está se referindo a ações, a atos do cotidiano. Quando um jovem negro entra em uma loja e ele é impedido de comprar algo apenas pela sua cor, ou quando uma mulher ela vai fazer uma entrevista para um trabalho e ela não é aceita por exatamente ser mulher. Então, a discriminação ela está relacionada às nossas atitudes, às nossas ações. Já a intolerância ela está relacionada com ideias, certo? Com a questão de não querer aprender.
Vamos aqui para uma questãozinha, gente, que eu trouxe para vocês, né? Que é uma questão do Enem, que vai falar sobre preconceito e mais ou menos a ideia que a gente trouxe aqui nessa aula, certo? E depois a gente vai comentar um pouco sobre a nossa apostila, certo? Vou resolver umas questõezinhas, ok? Para que vocês possam ficar um pouco mais familiarizados com essa questão do preconceito, né? Que, querendo ou não, é algo bem atual, é algo que praticamente a gente vive quando a gente liga a televisão ou alguma rede social, ou quando a gente pega um livro ou um jornal para ler, sempre tem um caso de preconceito, seja ele racismo, seja ele xenofobia, seja ele preconceito de gênero, seja ele no esporte, seja ele na mídia, enfim. É um tema que, apesar de algo bem antigo, acaba sendo contemporâneo, porque as pessoas ainda acham que existe alguém superior a outro, ou uma cultura superior a outra, ou alguém melhor que alguém, né? Alguém melhor que o outro, certo? Então vamos lá. Essa questão está no slide, certo? Vocês podem acompanhar. E vamos lá. Quando quis agilizar o processo de seleção de novos alunos, a tradicional Faculdade Britânica de Medicina, St. George, usou um software para definir quem deveria ser entrevistado. Ao reproduzir a forma como os funcionários faziam essa escolha, o programa eliminou de cara 60 de 2 mil candidatos, só por causa do sexo ou da origem racial. Vejam bem, certo? Eles criaram um software que ele ia eliminando alguns candidatos, e eles eliminaram pessoas por conta do sexo e da sua origem racial. Vejam bem. Numa dedução baseada em sobrenome e local de nascimento. O estudo sobre o caso foi publicado em 1988, mas 25 anos depois, outra pesquisa apontou que esse tipo de discriminação segue firme. O exemplo recente envolve o buscador do Google. Ao digitar nomes comuns entre negros dos Estados Unidos, a chance de os anúncios automáticos oferecerem checagem de antecedentes criminais pode aumentar 25% e pode piorar com a pergunta detido, logo após a palavra procurada. Então, o texto ele vai contar, né, que uma empresa ela criou o software para definir quem deveria ser entrevistado, né? E já de cara esse software ele começou a eliminar algumas pessoas, e dentro dessas pessoas ele começou a eliminar por conta do sexo e da origem racial. Ou seja, ele diz que ele pegava o sobrenome da pessoa, o local de nascimento, e por isso ele começava a eliminar, né? Se ele nasceu em um local onde há uma porcentagem de violência muito grande, ou o sobrenome dele vem de uma cultura africana, ou é um sobrenome feminino, então ele já iria eliminando essas pessoas justamente por serem mulheres ou serem negros. E ele já ainda, no finalzinho do texto, ele vai falar sobre o Google, né, que quando você coloca nomes comuns de pessoas negras nos Estados Unidos, ele automaticamente te dá as pesquisazinhas. Quando a gente vai no Google, né, e coloca o nome, por exemplo, casa, aí vão aparecer vários links de vários sites que estão relacionados à palavra casa. E no caso dos nomes negros, eles vão aparecer antecedentes criminais e palavras relacionadas à violência, a detido. Então você já vê aí que as pessoas já relacionam negros à questão da violência, né? Vamos ver aqui.
a pergunta. O texto permite o desnudamento da sociedade ao relacionar as tecnologias de informação e comunicação com a linguagem dos softwares, passar dos anos, linguagem, preconceito ou educação? Ah, Carol, não entendi a pergunta. Vamos aqui de novo. O texto permite o desnudamento da sociedade ao relacionar as tecnologias de informação e comunicação. Carol, o que ele quis dizer aqui com desnudamento da sociedade? Essa palavra desnudamento está aí com uma ideia de que eu vou simplesmente mostrar a sociedade como ela é de fato, e não como ela se apresenta, como ela quer se apresentar. É que, de fato, nós somos uma sociedade preconceituosa, nós somos uma sociedade discriminatória, nós somos uma sociedade intolerante, aqueles conceitos que eu já vinha trazendo anteriormente na aula. Então, ele está querendo relacionar essa sociedade de fato, né, uma sociedade preconceituosa, uma sociedade intolerante, uma sociedade discriminatória, e relacionar com essas tecnologias que foram criadas aqui no texto. Então, como quem cria as tecnologias são os seres humanos, então, de fato, essas tecnologias aqui já são tecnologias que vão causar algum tipo de discriminação, algum tipo de segregação, que quando aqui, né, abrindo um adendo, segregação é a ideia de separar, gente, e aqui existiram vários casos na nossa história de segregação. Depois, aqui, quando eu for mostrar alguns, quando vocês forem ver ali no finalzinho do slide, eu vou mostrar alguns filmes que vocês podem assistir depois para fundamentar mais ainda e vocês terem de fato a realidade, né, da discriminação, do preconceito de gênero, da xenofobia, enfim. Então, vamos lá. Como é que eu posso relacionar, né? Qual é a palavra aqui dos itens que eu relaciono, né? Esse desnudamento da sociedade e a relação da tecnologia, das informações e da comunicação, né? A agilidade dos softwares, quando a gente lê o texto, ele está falando de algum momento sobre a agilidade de software, sobre eu querer os softwares aqui, os programas serem mais rápidos. Será que eles falam, né? Vamos ler de novo. Quando quis agilizar o processo de seleção de novos alunos, a tradicional Faculdade Britânica de Medicina, St. George, usou um software para definir quem deveria ser entrevistado, né? Aí no começo fala de agilizar, né? Que a faculdade, para agilizar o processo de seleção, né? Que lá nos Estados Unidos, gente, só abrindo mais um parêntese, lá nos Estados Unidos é diferente aqui do Brasil, certo? Lá, os alunos, eles se candidatam, eles vão se candidatar a algumas universidades e fazem como se fosse um currículozinho, né? Enviam para as universidades e lá os reitores analisam, né, o currículo de cada aluno e posteriormente eles vão fazendo entrevistas, que é para conhecer aquele aluno. Aqui não, aqui a gente faz uma prova, né, o famoso vestibular, e se passar na prova, entra na universidade. Lá não. Então, por isso que eles criaram esse software, que é para agilizar esse processo de leitura dos documentos e já ir selecionando quem seriam os alunos a fazer a entrevista, certo? E ele continua. Ao reproduzir a forma como os funcionários faziam essa escolha, o programa eliminou de cara 60 de 2.000 candidatos. Ou seja, o texto em si, ele não vai falar de agilidade dos softwares, ele não vai falar aqui do programa que ficou mais rápido, não, ele vai focar, né, nessa questão em que, na eliminação que o programa foi fazendo com relação ao sexo e à origem racial. Ele fala a questão de passar dos anos, ele vai comentar aqui no texto que com os passar dos anos, algumas tecnologias foram mudando? Também não, né? E o item C, linguagem. Então, ele vai falar aqui da linguagem das pessoas, da fala, de como elas falam, como elas devem falar? Também não, né, Carol? Também não, galera. Então, o item E, vamos para o item E, educação.
De certa forma, ele cita a educação aqui no texto, né? Entre linhas, ou seja, quando a gente lê assim bem a fundo, a gente consegue identificar que ele está falando no começo da educação. Mas, como é uma questão do Enem, gente, a gente tem que ir para o que é mais relacionado ao texto, que está mais próximo ao texto, que está mais próximo à pergunta. Então, o correto seria eu entender. De fato, o texto está trazendo o preconceito existente, né, quando a pessoa criou esse software, né, foi eliminando pessoas de acordo com o seu sexo e origem racial. E também, no finalzinho do texto, ele traz o exemplo recente, né, da busca do Google, que era, ao digitar nomes comuns entre negros dos Estados Unidos, a chance de os anúncios automáticos oferecerem checagem de antecedentes criminais pode aumentar 25%. Ou seja, o texto, de fato, está trazendo questões sobre o preconceito e realidade sobre o preconceito. Vamos lá, para o finalzinho, certo? Sobre os filmes, certo? Que eu havia comentado com vocês. Vocês podem ver lá no final do slide, o último slide, eu trouxe 3 filmes que são extremamente importantes e interessantes para conhecer um pouco mais sobre as diferenças, sobre a questão da intolerância, da discriminação e até mesmo aprender, né, um pouco mais com as minorias. O primeiro texto, ele traz Estrelas Além do Tempo, certo? Ele é um filme onde vai tratar sobre os computadores humanos, ok? Mas, Carol, o que são esses computadores humanos? Os computadores humanos eram as mulheres contratadas pela NASA que ficavam responsáveis por fazer os cálculos dos foguetes e saber a questão da velocidade, como construir, enfim. E a maioria delas eram mulheres negras e elas não eram de fato respeitadas e valorizadas diante do trabalho delas, né? Elas eram praticamente a cabeça e a base de todo o trabalho da NASA. E elas, por serem mulheres e negras, não eram valorizadas. Tanto que tem uma cena do filme em que uma das personagens precisa ir ao banheiro. E ela está no meio de uma reunião muito importante e ela acaba tendo que se deslocar de um prédio até o outro lado da empresa, né, da NASA, que era muito longe, porque o banheiro que era reservado para as mulheres negras ficava muito longe. Então ela acaba tendo que sair dessa reunião com muito papel e começa a chover para se deslocar para ir ao banheiro, e quando ela volta toda suja, né, molhada, com os papéis todos rasgados, e você vê como é que era o tratamento com as mulheres negras, e não só o filme também vai tratar sobre os homens negros também, e tem muitas cenas que vocês podem ver como era a questão da segregação que eu falei aqui no começo do vídeo. E tem uma parte do filme também, gente, para destacar, que ela ia beber café, só que a máquina que também era reservada para ela tinha quebrado e ela não poderia usar a máquina que era reservada para os homens brancos. E tem toda uma discussão na hora, né, porque eles impedem ela de fazer o café dela na máquina dos homens brancos, porque ela era uma negra. E é um filme extraordinário, gente. Eu recomendo. Vocês vão amar e vão ficar bem a par mesmo da questão do preconceito. E aqui a gente pode destacar tanto o preconceito de gênero como o racismo,
certo? E aí nós vamos para o próximo, que é Histórias Cruzadas, ok? Esse também é um filme que, inclusive, tem uma das atrizes de Estrelas Além do Tempo, e ela vai tratar sobre as babás nos Estados Unidos na época da segregação racial, ou seja, na época em que existiam divisões, e tanto de lugares como divisão de roupa, enfim. Existe uma divisão gigantesca entre negros e brancos, onde os negros poderiam andar, onde os negros poderiam se vestir, onde os negros poderiam morar e onde os brancos poderiam morar, se vestir e andar. Enfim. E aí vai mostrar realmente, de fato, a relação entre a sociedade elite burguesa branca e a sociedade, né, e os negros, né, a sociedade negra, porque quando eu falo sociedade negra aqui, eu estou falando dessa divisão mesmo que vai existir no filme, né, onde existia o bairro dos ricos e também tinha o bairro dos negros, enfim. E aí essas mulheres passavam por maus tratos, né, elas eram responsáveis por criar as filhas das mulheres brancas, e até que chega um momento em que uma delas sofre, né, um maltrato muito grande, né, não só físico como psicológico, porque ela acaba sendo acusada de roubo, ela mesma sendo inocente. E aí uma das moças que convive nesse bairro de rico, ela era jornalista e se interessa pela ideia das babás, né, pela vida delas e pelo que elas passavam nas casas, porque ela tinha um afeto muito grande por uma das babás dela. E no filme eu não vou contar spoilers, né, gente, mas no filme vocês vão ver o que gera essa revolta nela, para que ela se sentisse empenhada de contar a história dessas mulheres e mostrar para o mundo o que é que estava acontecendo nesse bairro, que é algo muito, muito triste, né? Tem momentos dos filmes que realmente você chega a ficar bem emocionado. E aí elas se juntam mais, essa jornalista, e começam a contar os fatos, só que elas mudam o nome, os seus nomes, e colocam outros, né? Colocam os pseudônimos, que a gente chama, para que elas não sofressem repúdio posteriormente ou até serem presas, porque nessa época elas poderiam chegar a ser presas, viu, gente? Se não seguissem as leis e as regras dos brancos. E aí, enfim, a moça, junto com as babás, se reúnem para digitalizar essas histórias que foram contadas, né, por elas, e tentar publicar. Ela consegue publicar o livro, certo, gente? Mas acontece algumas coisas por conta dessa publicação. E eu deixo aqui esse pontinho de curiosidade para vocês. Não vou contar spoiler, não vou contar o final do filme, que é para vocês irem lá atrás de assistir, certo? Histórias Cruzadas e Estrelas Além do Tempo é muito fácil de achar na internet. E o terceiro filme também é muito fácil de achar na internet, certo, gente? O terceiro, ele se chama Escritores da Liberdade. É um filme extraordinário, gente. Eu recomendo. É um dos meus filmes preferidos. Eu assisti esse filme quando eu estava no terceiro ano do ensino médio. E depois, quando eu estava na graduação, na faculdade, na universidade, uma professora também passou ele, né? Então, vamos lá. Escritores da Liberdade. Ele conta uma história de uma professora recém-formada, onde ela está muito motivada em dar aula, em transformar os alunos, em melhorar a vida dos alunos. E aí ela se inscreve para uma entrevista em uma escola, que ela é considerada uma escola modelo, só que depois que eles aderiram o sistema de reintegração de alguns jovens que passaram pelo sistema prisional lá nos Estados Unidos, acabou que as notas, né, e o rendimento da escola acabou diminuindo. Só que ela vai para essa escola justamente por conta desse sistema novo que ele, né, de reintegração, porque ela vê essa ideia de reintegrar os jovens na sociedade, da educação, como algo que possa salvar e libertar os jovens hoje em dia.
ela vê essa reintegração como algo que possa libertar, né, os jovens hoje em dia. Só que ela se depara com uma realidade totalmente diferente do que ela pensava que era, né? Ela vê jovens que não estão interessados em estudar, ela vê uma diretora que também não está interessada em motivar esses alunos, então ela acaba tentando criar estratégias onde ela mesmo, né, de fato ela mesma, porque ela chega a trabalhar em mais 2 empregos para conseguir se sustentar como professora e sustentar os alunos dela. E ela cria estratégias magníficas para motivar os alunos e fazer com que eles terminem lá o que seria o ensino médio aqui, eles terminem o ensino médio lá. Mas aí vocês estão se perguntando, mas Carol, o que tem a ver esse filme com o que a gente tem estudado aqui hoje? Esse grupo de jovens, eles são muito diferentes. Existiam negros, existiam asiáticos, existiam brancos, existiam mulheres, existiam homens, e para eles, por eles serem diferentes, eles mesmos não aceitavam a diferença do próximo, porque eles acreditavam que grupos e essa questão da diferença não tinham como eles se encaixarem e se unirem para um bem comum ou para eles estudarem. E ela modifica essa ideia na cabeça deles e eles passam a se entenderem como seres humanos e como pessoas que podem sim andar juntos e que devem andar juntos. E esse é o filme, o passe mágico desse filme, né? O quê desse filme? Porque ela consegue unir uma sala que era totalmente dividida. Tem até uma cena que é muito interessante, que é um dos primeiros dias que ela vai dar aula, e ela chega super empolgada e fala bom dia, turma, e enfim. E aí, do nada, todo mundo pega suas cadeiras e vira de costa para ela e se formam em grupinhos, que eram os grupinhos existentes dentro de sala de aula, e ela se pergunta, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora, né? E aí você tem a ideia dos grupos diferentes, né, nesse filme, que é muito interessante, gente. Eu recomendo demais esses 3 filmes, certo? Peço que, se possível, vocês assistam posteriormente, quando vocês tiverem um tempinho aí, certo? E para continuar, eu quero que vocês se direcionem lá para a página 23 da apostila de vocês, que vai falar sobre o preconceito no esporte, ok? E aí, dentro dessa questão, tem uma atividadezinha que eu vou comentar, certo? Eu comento a atividade e comento esse tema, ok? Vamos lá, atividade 1, preconceito no esporte. Tendo como fundamento o que você estudou sobre racismo, analise e compare 2 situações na esfera do futebol, uma ocorrida em 2014 e outra em 2005. Vejam aí, foram acontecimentos atuais. No dia 27 de abril de 2014, quando ia cobrar um escanteio, foi atirada uma banana no jogador brasileiro Daniel Alves, que defendia a camisa do Barcelona em um jogo contra o Villarreal, na Espanha. O jogador Ronaldo, no esporte, como fenômeno, se posicionou sobre o racismo em entrevista para a Folha de São Paulo. Vamos lá, vamos ver o que foi que o Ronaldo falou, certo? O entrevistador da Folha perguntou, né? Falou, Samuel Eto'o, que é o artilheiro do Barcelona, é um dos quais mais sofrem com o preconceito racial. E aí o Ronaldo acrescenta, acho que todos os negros sofrem. Eu que sou branco, sofro com tamanha ignorância. A solução é educar as pessoas. Aí o repórter da Folha, né, faz uma pergunta. Já passou por isso? Não diretamente, mas me ofende quando ocorre com um amigo meu. Comigo o preconceito é outro. Aliás, é bem menos grave. As pessoas me chamam aqui de gordinho, mas não me incomoda. Vamos ver a pergunta. Agora responda. Houve preconceito nessas situações? Explique como ele se manifestou em cada caso. Então vamos lá. Quando
ele fala nessas situações, ele está falando tanto no acontecimento do Daniel Alves, como o fato do Ronaldo Fenômeno ser chamado de gordinho. E aí, vocês acham que foi preconceito? Foi, não foi, Carol? E o primeiro, que foi o caso do Daniel Alves, é um caso gigantesco de racismo, certo? Quando ele joga, é jogado, né, a banana no jogador Daniel Alves, ele está fazendo referência e chamando o Daniel Alves de macaco. E isso é um dos comentários mais racistas que existem, é chamar o negro de macaco, ok? E o outro, né, que é o jogador Ronaldo, ser chamado de gordinho também é um preconceito. Que aí entra no último tema que a apostila de vocês traz, né? Que é sobre os estereótipos, certo? O que é estereótipos, Carol? Estereótipos são padrões criados pela sociedade e que esses padrões devem ser seguidos por todo mundo porque são padrões certos, de certa forma. Então, você tem que ser magrinho, você tem que estar com o cabelo arrumado, você tem que estar com o cabelo liso, você tem que ter a boca desse tamanho, o olho desse jeito, o olho dessa cor, a unha desse tamanho, enfim. São padrões de corpo, de comportamento também, que as pessoas criam e que elas, na cabeça delas, das pessoas que criaram, todo mundo deve seguir, porque esse padrão é o certo e é o correto a ser seguido. E o Ronaldo, ele, em determinado tempo, né, enquanto ele estava jogando, ele de fato ele não seguia os estereótipos de um jogador de futebol. Ele não estava magrinho, não estava forte, mas ele continuava sendo um jogador de futebol, continuava jogando muito bem. Só que pelo fato dele não seguir aquele estereótipo, estar um pouquinho acima do peso para os padrões de um jogador, de um atleta, ele era chamado de gordinho. Entende? E isso é um dos tipos de preconceito que eu não coloquei aqui, mas no texto de vocês trazem, certo? Então eu peço que vocês leiam o texto, certo? Leiam o texto, tanto o texto da apostila como também o slide, ok? Então terminou a aula, né? Vou lá, dou uma lidinha no texto, faço as atividades que o texto propõe, dou uma lida também nos textos extras que a apostila te indica, né, que é o texto sobre estereótipos e preconceitos. Também dou uma lida lá no finalzinho sobre contribuição de alguns especialistas, que aí ele vai relatar e te indicar alguns autores que se debruçaram sobre a ideia, né, do preconceito, de alguns acontecimentos, inclusive, né, o texto ele vai trazer sobre Horkheim e o Theodor Adorno e sobre a ideia do Holocausto, que eu já havia comentado no início do texto, né, a questão do racismo que teve naquela época, onde uma raça se achou superior à outra, certo? Que também vai ser comentado na aula de história, ou se o professor já comentou. Então, vocês leiam todos os textos extras, que tudo isso vai ajudar e vai completar o estudo de vocês. Não se atendam só aos slides e às aulas, mas também estudem a apostila, assistam os filmes que eu indiquei, né? Complementem com textos da internet também, alguns artigos, alguns vídeos, certo? Então, assistam a aula bem direitinho. Se ficou um pouco confuso, tenta voltar de novo para a explicação, para ver se consegue entender. E depois, para completar o estudo, novamente, vocês acessem
ao slide e também ao texto e à apostila que é disponibilizado pela escola, certo? Até a próxima!